Meus queridos, sejam bem-vindos então para a segunda parte aqui da nossa aula, do capítulo 1 e 2. Vamos dar continuidade de onde nós paramos e aproveitem ao máximo. Que assim seja. Então, o culto lá continuava. Aí, então, aquele cavaleiro, o senhor lá, que era o médium, ele pegou mais dois auxiliares e foi para um pequeno compartimento, uma salinha atrás do altar. E lá ele se sentou. A entidade que o incorporava fora mulher na última existência. Tá bom? Então agora ele está descrevendo o espírito que estava incorporado ou ligado a este médium. Tá? Era um espírito que tinha sido uma mulher na última experiência. Aqui ele está falando isso por quê? Porque esse espírito provavelmente estava se apresentando com características femininas, mas a gente sabe que o espírito pode encarnar um corpo masculino ou feminino. Tá? Então, é meio um contrassenso a gente falar um espírito masculino ou feminino, porque na verdade o espírito não tem sexo, embora, de acordo com as encarnações que ele foi tendo, mais em um sexo ou mais no outro, ele tem umas características mais propensas a se apresentar desta ou daquela maneira, vamos dizer assim. Apesar da aparência que poderosa autoideoplastia lhe modelava, era-me possível perceber que se tratava de uma pessoa procedente da raça branca, assumindo postura e enunciando-se conforme as características ambientais. Isso daqui é bastante interessante, veja bem. Apesar da aparência que poderosa autoideoplastia. Então, o que está falando aqui? Que ela estava aparentando aqui uma pessoa com a pele de outra cor, né? Ela era, na encarnação anterior aí, ou se apresentava no plano espiritual como uma mulher branca, e aqui ela estava se apresentando lá naquele centro como uma mulher negra. Tá? Porque ela se impunha esta aparência para que no atendimento naquele ambiente os médiuns videntes não estranhassem, porque eles esperavam ali espíritos de negros, tá? Porque a religião, o culto ali era voltado para isso. Então, ela se dava a aparência de negra apenas por esse motivo. Assumindo postura e anunciando-se conforme as características ambientais. Então, como se ela fosse também uma descendente africana. Iniciava-se a parte dedicada às consultas. Então, agora ia começar as consultas. O médium, em estado sonambúlico, ou seja, ele estava incorporado, mas ele podia se locomover, ir de um lugar para o outro, se mexer à vontade, encontrava-se semi-desligado do corpo físico. Ou seja, para que o que a gente chama de incorporação, que não é um termo adequado, ocorra, o médium se separa um pouquinho do corpo físico, embora permaneça ligado a ele, né? E era o que estava acontecendo aqui, que se fazia comandado pela comunidade, pela comunicante. Então, o corpo físico dele, quem estava comandando era esse espírito que estava se comunicando através dele, né? Por isso que a gente chama de incorporação, né? É como se um outro espírito entrasse ou tomasse conta do corpo físico e comandasse. Então, o termo incorporação é mais em relação a isso, não é propriamente uma incorporação, né? Ante a minha curiosidade sadia, Dr. Bezerra veio em meu auxílio explicando. Antenor, o instrumento que nos chama a atenção, então o médium se chama antenor, tá bom? A gente fala instrumento aqui, mas é nesse sentido, é o médium, que serve de instrumento para o atendimento aqui. Vem de um passado lastimável. Então ele está se referindo aqui à encarnação anterior, tá bom? Esse médium antenor tem uma encarnação aqui complicada. Ele vai explicar aqui agora. Ele era arbitrário, foi um cruel senhor de escravos, que aqui no Brasil, proprietário de largos tratos de terra, então era
um homem, dono de muitas terras aqui no Brasil, escravocrata, né? Tinha assim muitos escravos, que cultivou com mãos de ferro. Então, ele cuidou das terras dele lá e tratava os escravos de uma maneira assim, mão de ferro, como ele está falando assim, com muita severidade, expoliando vidas compradas pelas infelizes moedas que possuía, né? Ou seja, expoliando quer dizer sacrificando, fazendo-as se dedicarem, né, de corpo e alma ali às atividades, né, os escravos. Eram escravos que tinham as suas vidas compradas, né, claro, os escravos eram comprados de um lado para o outro, né, e graças às moedas, quer dizer, esse cara era rico e comprava um monte de escravo, né. Fez-se temido e detestado, granjeando inimigos a mancheias. Então, ele, claro, ele era temido pelos escravos e, naturalmente, odiado por eles, né? E acabou arrumando uma quantidade enorme de inimigos. Então, todos os escravos que ele judiava lá, aqueles que não o perdoavam, se tornavam seus inimigos no plano espiritual, né? Aí ele desencarnou. O que aconteceu? A desencarnação fez com que ele defrontasse todas essas vítimas que ainda o odiavam e perseguiam. Por que eu falo assim, aquelas que o odiavam e perseguiam? Porque os escravos que ele judiou lá, mas que ao desencarnar eram espíritos mais adiantados, então que o perdoaram, que não quiseram cobrar nada, seguiram adiante, foram para planos mais elevados e deu continuidade à vida, certo? Vida que segue, né? Agora, alguns não tinham esse pensamento, esse sentimento. Aliás, a grande maioria, né? E descarregaram um ódio terrível em cima desse senhor de escravos e os perseguiram, claro, né? Aí ele vem para o plano espiritual, esses escravos que já tinham morrido estavam lá esperando ele. E os outros que morreram depois dele, ainda odiando, também foram lá em busca dele, né? Esses se tornaram algozes dele, agora a coisa se inverte, né? Tão inclemente ele o fora, que o não pouparam de martírios demorados por mais de meio século nas regiões inferiores. Então ele permaneceu nessas regiões inferiores por mais de meio século. Tá, por mais de 50 anos sofrendo lá na mão desses escravos que ele tinha granjeado como inimigo. Onde expungiu pela dor grande parte dos males perpetrados. Então ali ele sofreu tanto que foi expungindo, como ele falou aqui, né, foi se livrando das energias negativas que ele acumulou por todas as crueldades, né, e foram uma parte ali ele conseguiu eliminar justamente por esse processo de dor que ele passou. Recambiado a reencarnação, então quer dizer, daí, passado esse período aqui, conseguiram resgatá-lo e encaminhá-lo então para uma reencarnação, tá? Nos braços de uma antiga vítima. Então, quem deu a luz a ele? Era uma mulher que tinha sido uma vítima dele nessa temporada passada aqui. Acontece que ele vindo despertou nela também uma certa repulsa, né? A repulsa vibratória. Então ela não sentiu carinho nenhum por ele, né? E ela simplesmente teve ele e largou ele para lá com total indiferença, né? Aí o que aconteceu? Mãos caridosas o acolheram, embora sem mais amplos recursos para o educar. Quer dizer, uma outra mulher, né, caridosamente o encontrou perdido lá, não sei se ele foi adotado, como é que aconteceu aqui, mas adotou esse menino e cuidou dele. Esta mulher também, ela não tinha recursos, né, era uma mulher pobre, pelo que ele está falando aqui, mas com piedade dele, adotou esse menino e cuidou dele, né? Movidos pelo sentimento de compaixão, que ao tempo transformou o dia em acendrado amor. Então,
ela adotou esse menino por causa de uma compaixão, né? Puxa vida, o coitado tá ali sofrendo, tal, não sei o que, não sei o que. Ela o socorreu, mas ao longo do tempo desenvolveu por ele um amor enorme, igual o de uma mãe por um filho, né? Ao atingir a maioridade, perseguido pelos adversários, tombou em rude e penosa obsessão, da qual se recobrou a peso de muita aflição de sua parte e dedicação da genitora adotiva, que o levou ao núcleo de atendimento espiritual. Então nós estamos falando aqui do médium, tá? Certo? Então tudo isso aqui é o médium, contando a vida do médium. Ele era um escravocrata, arrumou aquela confusão toda com os escravos, sofreu lá no mundo espiritual, reencarnou. A pessoa que deu a luz a ele era uma antiga adversária, não teve carinho nenhum por ele, abandonou, ele foi adotado por essa outra mulher, que desenvolveu por ele um tremendo carinho, deu para ele educação. Quando ele foi crescendo mais um pouco, ele, perseguido pelos escravos que estavam ainda no plano espiritual, que o odiavam, né, acabou sofrendo essa obsessão, né? Então, um sofrimento atroz aqui, né? Então, o negócio ficou tão complicado lá para a vida dele, para o lado dele, né, que essa mãe dele, adotiva, levou ele para um lugar que fazia um atendimento espiritual. Tá? Nesse lugar, ele foi atendido onde eram mais comuns as comunicações de escravos, graças ao vínculo existente entre os antigos senhores e estes, ora em intercâmbio e reabilitação. Então, lá nesse lugar onde ele foi levado, também era muito mais comum a manifestação de escravos. Por quê? Porque era aquela questão dos senhores que escravizavam o pessoal, judiava, e eles acabavam, alguns deles, se tornando perseguidores espirituais dele. Tá? Não foi fácil a pugna para o obsesso, quer dizer, a briga aqui não foi fácil para esse rapaz, né? Ele era obsesso, ou seja, os obsessores o perseguiam. Ele era o obsesso, ou obsidiado, como a gente costuma dizer. E foi uma briga braba, né? Tomado por crises de loucura, iniciadas com cefalgias violentas. Então, estamos ainda falando do médium aqui, quando jovem, né? Ele tinha dores de cabeça, então cefalgias significa dores de cabeça violentas, que o levavam a convulsões de aparência epilética. Então, ele tinha crises convulsivas com frequência, né? Culminando na apatia quase total. Então, depois ele ficava totalmente entregue, né? Quando subjugado pelos cobradores. Então, frequentemente, esses perseguidores espirituais vinham e o atacavam. Ele tinha crise convulsiva, sofria demais, tal, não sei o que, tinha dores terríveis de cabeça, dores pelo corpo. Aí, quando acabava a crise, ele ficava extenuado, sem energia nenhuma, né? Aí ele foi levado, então, nesse centro de comunicação, aí, centro de acolhimento, aí, de atendimento, para ser ajudado, né? A obsessão, agora, o Bezerra vai falar um pouquinho sobre a obsessão para ele, né? A obsessão é virose de vasta gênese, muito desconhecida entre os estudiosos da saúde física e mental. Então, o que o Bezerra está falando aqui? A obsessão, ela é como uma doença terrível, né? E tem, assim, causas múltiplas, variadas, enormes, né? Mas todas elas são desconhecidas entre os médicos, entre os estudiosos da saúde. Pelo menos os médicos da medicina oficial, né? Suas sutilezas e variedades de manifestação têm ângulos e complexidade muito difíceis de serem detectadas pelos homens. Então, nós aqui, levando em consideração só o nosso conhecimento como encarnados, a gente não diferencia uma coisa da outra de jeito nenhum, em face da dificuldade de penetrar-lhe as profundezas geradoras do problema. É claro,
a maioria de nós não tem uma vidência, a maioria de nós acaba não dando atenção à nossa percepção, à nossa sensibilidade espiritual, às nossas intuições, né? Então a gente não consegue perceber a obsessão acontecendo propriamente. Tá? Agora ele volta a falar aqui do menino lá. Quando em lucidez, lembrando nós estamos falando aqui do médium, quando em lucidez, a mãezinha exortava Antenor, médium, ao bem, elucidada a respeito do mal que o afligia e da necessidade dele de dedicar-se à mediunidade benfazeja. Então o que aconteceu? Lá onde ele ia, nesse centro de atendimento de mediunidade aqui, tá? Esse centro que incorporava e orientava, né? Ele foi orientado a trabalhar no bem e no amor ao próximo. Tá? E foi dito para ele que ele tinha uma mediunidade e que essa era a ferramenta dele de trabalho para o bem, que ele precisava se dedicar a isso. A mãe dele, então, entendeu esse aspecto e trabalhou proficuamente, firmemente, para que ele compreendesse isso e se dedicasse a isso. Dessa maneira, ele resgataria, assim, os erros do passado. Então, veja, uma parte ele sofreu lá no plano espiritual, mas faltava muita coisa ainda para ele resgatar, ou seja, para ele desfazer em mal, revertendo, então, fazendo o bem, né? Pelo amor e ajuda aos que deixara em aflição. Então ele teria que trabalhar aqui em favor daqueles espíritos que o odiavam, porque na verdade eles estavam sofrendo no plano espiritual, porque aquele que se apega ao ódio sofre tremendamente e continua sofrendo as mesmas dores que levaram estes a terem ódio. Então, se eles eram chicoteados, se eles eram espezinhados, se eles eram maltratados, todas as dores físicas eles continuam sofrendo. Porque conforme eles alimentam o ódio, essas dores permanecem. Tá? E então, lá no plano espiritual, esses escravos continuavam sendo sofredores. E agora, já que ele tinha despertado o ódio neles em encarnação anterior, ele precisava trabalhar em favor deles, para que eles se desligassem deste ódio. A pouco e pouco, o moço se permitiu conscientizar da grave responsabilidade e, orientado com carinho, entregou-se à prática do mediunismo. Muito bem. Aos poucos ele foi entendendo essa situação e resolveu assumir a prática mediúnica, que era importantíssima na vida dele aqui. Ele trabalhava de marceneiro, né? Vive do serviço honesto, com o qual sustenta a esposa e 2 filhos. Então, nessa ocasião aqui, ele já tinha uma esposa e 2 filhos. Era um marceneiro, que era o ganha-pão dele, né? Dedicando 4 noites por semana aos trabalhos. Então, 4 noites por semana ele ia lá aos trabalhos mediúnicos, né? A mãezinha já desencarnou. Então, a mãe dele, que adotou, né, já estava desencarnada, após haver cumprido com o santificante sacerdócio de receber como sua a carne alheia. Então, ela tinha se comprometido aí a receber como filho dela esse menino, que não era filho do sangue dela, filho dela mesmo, né? E hoje o ajuda com carinho do lado de cá. Então, a mãe dele era um espírito, né, já que ela já tinha desencarnado, e continuava ajudando ele do plano espiritual lá nessa casa de atendimento. Tá? Você a conhecerá ainda esta noite, diligente quanto ela é na ação de auxiliar os necessitados que aqui vêm, apresentando-se jovial e humilde, a retribuir em 1000 a concessão que recebeu em favor do filho pelo coração. Então, o Bezerra está falando aqui para o Manuel, que ele vai conhecer esse espírito que teria sido a mãe dele na encarnação, né, ainda esta noite. E ela sempre se apresentava assim muito jovial, né, e humilde, e desta forma ela retribuía 1000 vezes mais, né, em agradecimento pelo auxílio do filho.
Então olha só que beleza, né? Ela trouxe o filho lá para ser orientado, convenceu ele, ajudou ele a se tornar um médium, desencarnou, foi para o plano espiritual, continua ajudando o filho, e ela é tão grata a esse auxílio que o filho teve, que ela continua trabalhando lá no plano espiritual para ajudar não só ele, como toda a atividade que ele desenvolve lá. E como diz aqui o Bezerra, está retribuindo várias vezes mais o auxílio que ela teve. A entidade generosa havia sido informada a respeito da nossa visita. Então a entidade generosa aqui que ele está falando é a mãe do menino, que agora é desencarnada. E por isso mesmo determinaram a um trabalhador espiritual que nos recebesse fazendo as honras da casa. Então ela provavelmente era responsável ali pelo núcleo espiritual onde ele estava trabalhando, como uma grande colaboradora, né? E ela não podia estar presente na hora que eles chegavam, mas pediu para um outro espírito os receber e ajudar naquilo que precisasse, e colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento ou determinação. Fomos informados de que aquela era uma noite reservada a consultas de pessoas estranhas ao trabalho, que vinham em busca da caridade. Então, aquela noite era reservada para as pessoas que vinham lá consultar e buscar um socorro, né? Não era uma noite que tinham só os trabalhadores da casa presentes. A palavra caridade assumia ali o significado profundo de apoio e socorro moral, tanto quanto espiritual. Não obstante a maioria dos consulentes acorresse ao núcleo, buscando solução para os problemas do cotidiano que os próprios indivíduos criam por ignorância, rebeldia ou intemperança. Então, o que ele está falando aqui, que a maioria das pessoas que iam lá buscar um socorro eram pessoas que arrumavam encrenca justamente por serem ignorantes, por serem rebeldes e por terem intemperança, ou seja, a ira, né, se manifestando aqui, né? Então, ao mesmo tempo aqui ele nos adverte, olha, se você deixa a ira te dominar, a rebeldia te dominar, ou a ignorância, então trate de sair da ignorância. Você arruma grandes problemas e depois você vai nesses lugares em busca de solução, quando a solução para a maioria dos nossos problemas está em nós. Basta que a gente mude de atitude e tente arrojar de nós a ignorância, a rebeldia e a intemperança. É isso que ele está dizendo aqui. Portadores de obsessões graves eram trazidos para receber auxílio ao lado de outros enfermos que eram tratados mediante recursos da flora medicinal receitados por antigos indígenas que se dedicavam ao mistério. Então, o que ele está falando aqui, que portadores de obsessões graves, então, pessoas que recebiam ataques espirituais, de perseguidores espirituais, e que eram casos graves realmente, que estavam impactando fortemente ali, eram trazidos para serem auxiliados. Ao lado de enfermos que eram tratados com recursos da flora medicinal, receitados por antigos. Então, alguns eram obsediados, que estavam ali em tratamento, recebendo auxílio para o tratamento da obsessão, e outros tinham problemas que recebiam receitas de ervas, né? Ervas medicinais, que eram receitadas por espíritos de antigos indígenas, que conheciam muito bem as ervas medicinais, estavam ali ajudando então. Diversos indivíduos vinham em busca de conselhos e orientações para problemas de comezinha importância. Então, muitas pessoas estavam lá buscando conselhos, tentando resolver problemas que a gente chama aqui de corriqueiros, bobos, né? Que, no entanto, os atormentavam. Sempre, né? Qualquer coisa nos atormenta, né? Faltando-lhes o claro discernimento para compreender as situações mais embaraçosas e o apoio emocional de familiares e amigos lúcidos. Então, esses irmãos que iam lá buscar, faltava então o claro discernimento para compreender que eles recebiam já o apoio emocional de familiares e amigos lúcidos. O que ele está querendo dizer aqui?
que muitas pessoas que iam lá buscar o apoio, a ajuda espiritual, queriam que eles resolvessem problemas que muitas vezes eram assim bobeiras do dia a dia, e que a maioria deles poderiam encontrar já um apoio dentro da própria família. Tinha pessoas dentro da família com equilíbrio emocional, ou amigos lúcidos que davam conselhos lúcidos, mas que eles não ouviam. Então, às vezes, as pessoas ouvem conselhos dos pais, das mães, dos avós, dos tios, às vezes de primos, às vezes dos vizinhos, às vezes do colega de trabalho, às vezes de amigos da faculdade e tal, ou amigos da infância, né? Olha, não faça isso, deixa isso de bobagem, toma outra atitude, isso não vai te fazer bem. Então as pessoas tapam os ouvidos, né? E tapando os ouvidos e agindo erradamente, atraem para si grandes problemas, grandes complicações às vezes, e aí vão lá no centro e falam, pedir ajuda. Querem que os espíritos que lá se manifestam vão lá tirar da vida deles uma briga com a namorada, vão tirar da vida deles um colega de trabalho que é mais chato, ou que às vezes está até correto no que está exigindo, né? Tem isso, né? Ou às vezes quer que seja para ele arrumado um emprego que lhe dê mais dinheiro, e assim por diante, né? Quando muitas vezes eles teriam resolvido esses problemas se ouvissem esses conselhos sábios. Muito bem, vamos continuar aqui. Não tinha outra alternativa senão buscar socorro junto à bondade dos médiuns e espíritos abnegados dedicados a esse labor. Verdade é que a generosidade e a solidariedade fraternal ali estavam presentes, servindo ao amor com doação total. Então, tanto encarnados quanto desencarnados que ali estavam presentes estavam se dedicando com amor a ajudar naquilo que fosse possível. Mesmo esses que estavam aqui equivocados no seu dia a dia eram atendidos com amor, com carinho e também aconselhados. Numa época de escassa abnegação entre os homens, cujo egoísmo enlouquece, serviços de tal monta constituem providência superior que diminui os sofrimentos humanos, canalizando a esperança no rumo do bem. Então, no dia a dia, hoje, nós encontramos escassos exemplos de amor ao próximo e de abnegação, né? E esses locais acabam suprindo grandemente essa escassez, ajudando bastante. O encarregado para o nosso assessoramento informou-nos que aquele grupo que recebia o amparo superior da veneranda entidade, que na terra envergara o hábito sacerdotal, notabilizando-se pela ação da caridade junto aos enfermos da alma e do corpo, de quem cuidara com exemplar devotamento, prosseguindo no além-túmulo a dar assistência, especialmente junto a casas daquele gênero, que se multiplicavam na razão direta das crescentes necessidades humanas. Vamos ver o que ele disse aqui. Então, o espírito que a mentora espiritual indicou para receber o Bezerra e o Manuel estava explicando que o amparo que eles estavam recebendo ali era de uma veneranda entidade. Isso daqui é um termo que a gente usa para dizer de entidades espirituais que trazem uma luz interna, um amor, uma vibração assim sublime ao seu redor, né? Que na Terra envergara o hábito sacerdotal. Então, era uma freira, né? Na última encarnação, essa entidade teria sido uma freira, né? E que era notabilizada, né? Percebida assim claramente pela ação de caridade junto aos enfermos da alma e do corpo, ou seja, das pessoas que tinham problemas espirituais e problemas físicos, de quem cuidara com exemplar devotamento. Então a freira cuidava muito bem dessas pessoas e depois que desencarnou continuou trabalhando. Só que aqui ela tinha que se apresentar como uma senhora negra, como se fosse escrava. Então ela continuou no além-túmulo a dar assistência especialmente junto a casas daquele gênero que se multiplicavam na razão direta das crescentes necessidades humanas.
Isso tudo que eu estou falando aqui pode parecer estranho, eu não sei, vocês que estão vendo o vídeo agora aí, deixe nos comentários questionamentos que por acaso apareçam, tal, e a gente vai tentando esclarecer na medida do possível, vamos também formando diálogo a respeito de tudo isso que eu estou trazendo aqui. Periodicamente, tá? Em data pré-estabelecida, ela, na verdade, aqui, né, vinha em pessoa visitar o trabalho. Então, esse espírito que era, vamos dizer, a chefe mor, né, vinha em pessoa visitar os trabalhos. Quando estavam reunidos, servidores habituais, e eram feitas, então, periodicamente, a avaliação do programa, de como é que estavam indo, tal, não sei o quê, e estabelecido, então, novas programações futuras para as atividades que eles desempenhavam aqui. Então, aqui ele está falando do espírito, desculpa, aqui, onde eu li aqui antes, está falando do espírito, que é a supervisora responsável por todos esse trabalho. Então, não vou dizer o chefe aqui, mas será a responsável mora aqui por tudo isso. Então, provavelmente ele não está falando aqui do espírito que estava se comunicando através do médium. O labor ali prolongava-se por mais de 15 anos e as atividades de benemerência desenvolvidas haviam promovido o grupo, que se libertava pouco a pouco das práticas iniciais mais primitivas que o tempo alterara. Então, ao longo do tempo, desses 15 anos aqui, esse grupo, o trabalho foi se modificando um pouco, né? No começo eram assim um pouco mais primitivas as atividades, né? Mas ela foi se depurando um pouco, tá? Agora, concluiu esse espírito que estava dando essas informações, já se estudavam as lições de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, num esforço bem dirigido para moralizar e esclarecer os frequentadores. Então, agora, eles já estudavam o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, num esforço, como ele fala aqui, bem dirigido, para quê? Para moralizar e esclarecer os frequentadores. Isso é muito importante, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma série de explicações e orientações baseadas nos ensinamentos de Jesus, né, do Evangelho, tá? Para a nossa prática do dia a dia, para a gente compreender o porquê dessas orientações de Jesus. Por que Jesus orientou que a gente fosse caridoso? Por que Jesus orientou que nós exercêssemos o perdão? Por que ele orientou que nós esquecêssemos o mal? Né? Por que ele deu todas essas orientações? Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende os porquês, né? Então, ele está falando que agora eles já estudavam aqui. Isso é muito importante para esclarecer os frequentadores. E aqui, abro um parênteses para dizer que os frequentadores do plano físico e do plano espiritual também. Aos primeiros tentames, houvera surgido um movimento de reação por alguns membros mais embrutecidos, inspirados pelos seus mentores que se aferravam às práticas grotescas. Vamos tentar esclarecer aqui. Volto a dizer que eles estão trazendo aqui o assunto com muito respeito a todas as práticas religiosas. Mas ele está dizendo aqui que no começo esse grupo tinham atividades que, do ponto de vista espiritual, eram mais grosseiras. Tá? Ele não descreve aqui quais, eu não sei se mais para frente ele vai descrever, vou deixar só por assim mesmo. E aos poucos eles viram as necessidades de deixar esse negócio um pouco mais depurado, um pouco mais espiritualizado, e trouxeram então algumas mudanças. Alguns médiuns e alguns espíritos que eram orientadores destes médiuns tinham ainda a mentalidade mais atrasada e eles foram contra essas modificações, tá? Mas eles se aplicaram tanto que conseguiram, tá? Porque esses que eram contra eram fiéis ao atavismo ancestral, ou seja, antigamente a orientação era essa e eles queriam se manter fiéis a essa orientação de antigamente. Tá?
marcados por antigos rancores dos quais não se haviam libertado, intentaram impedir a implantação da ideia nova, afirmando a desnecessidade da cultura que não passava de capricho de branco demagogo. Então, esses espíritos que davam orientação para esses médiuns naquela época, antigamente, né, no começo desse grupo, muitos deles ainda não tinham se libertado de rancores. Então eles estavam ali trabalhando, ajudando, tá? Mas dentro deles mesmo ainda não tinham se depurado de muitos rancores, muitas raivas e tal, não sei o quê. Tá? E eles eram contra isso. Né? E eles se expressavam como? Eles expressavam dizendo que essas coisas que eles estavam implantando eram caprichos demagogos, então, coisas desnecessárias, dos brancos. Então está aí uma linguagem racista, né? Como se dissesse assim, ó, aqui nós somos negros, estamos trabalhando e não aceitamos a opinião dos brancos, tá? Mais ou menos isso. O que na verdade ele quer dizer, estavam usando de todos os recursos para impedir que se implantasse uma nova metodologia ali. É que se não olvidaram das perseguições que sofreram por parte de pessoas que se afirmavam cristãs e que no Evangelho diziam cristãs e que no Evangelho se diziam apoiar. Então o que ele está falando aqui? Que muitos aqui desses orientadores espirituais que ainda guardavam essas mágoas e esses rancores, eram aqui, muitos daqueles escravos que foram perseguidos, sofreram, então não sei o quê, principalmente por pessoas que se diziam servidores do Evangelho. Então eles acabaram pegando o que a gente chama aí de ranço, né? Hoje em dia usa muito esse termo, ranço, né? Do cristianismo. Então, eles queriam, separar isso, né? Tá? Mas as pessoas que eram servidores do Evangelho e perseguiam, na verdade, não eram servidores do Evangelho, usavam essa fachada, né? Porque ninguém que é o verdadeiro servidor do Evangelho persegue e pratica o mal. A inspiração do benfeitor e a firme resolução de Antenor, então o benfeitor espiritual que orientava o grupo ali e a posição firme ali do Antenor, encerraram as discussões em contrário, abrindo espaço para a evangelização, então, de uns como de outros encarnados e dos desencarnados. A partir de então, o clima psíquico daquela agremiação modificaram-se para melhor. Então, aquele grupo de trabalho se modificou para melhor, atraindo novos cooperadores desencarnados. Isso daqui é interessante, né? Conforme a gente melhora o aspecto da vibração do nosso ambiente de trabalho, aqui eu estou falando de trabalhos espirituais, a gente atrai espíritos mais evoluídos ainda, mais espiritualizados ainda, que dão mais reforço para a gente se melhorar. Um auxiliar de Antenor saiu do pequeno compartimento para trazer o primeiro consulente. Então, um auxiliar do médium, agora estamos falando aqui das manifestações físicas aqui do campo físico, né? Saiu ali da salinha e foi buscar a primeira pessoa que ia se consultar. Nesse momento deu entrada no recinto uma senhora desencarnada, de aspecto agradável, cuja face exteriorizava diáfana claridade. Então, nesse momento chegou lá junto a eles o espírito de uma mulher, né? Muito sorridente, muito agradável. Sorrindo, acercou-se de Bezerra e saudou com efusão de júbilos, dizendo: seja bem-vindo, amigo de Jesus. Nossa casa se engalana para recebê-lo. Então, ela deu a saudação para o Bezerra de Menezes, tal, não sei o quê, e ele já deu continuidade ao assunto para que ela não ficasse elogiando ele, né? E falou assim: a irmã Anita, então, esse é o nome desse espírito que se achegou a eles. Irmã Anita, o nosso Miranda, que é o Manuel Filomeno de Miranda, né, que é o espírito que dita essa obra aqui, visita esta casa pela primeira vez, interessado em anotar oportunos conhecimentos a benefício próprio e a respeito das atividades aqui desenvolvidas. Estamos acompanhando uma dama aflita que vem à consulta na tentativa de encontrar solução para a enfermidade do filho. Então ele explicou para Anita
quem era o Manuel, que estava acompanhando ele, e o que eles estavam fazendo ali. É muito nosso grato receber, respondeu essa senhora, né? Nossa casa é um laboratório vivo de experiências humanas, onde o amor é o poderoso reagente para a equação dos problemas. Creio que os amigos se referem à mãezinha do Carlos. Então, Carlos é o nome do menino encarnado que vai receber o atendimento aqui. É Alzira, né? O nome da mãe dele, já não lembro mais. Esse daqui é o espírito, é a Anitta. Antenor é o nome do médium. Ó, alguns nomes eu já gravei. Não me pude furtar a surpresa ante a tranquila identificação da personagem cujo drama nos interessava. Antes que me alongasse em interrogações mentais, o benfeitor auxiliou-me a entender a ocorrência, complementando. A irmã Anitta, conforme lhe disse antes, é a mãe adotiva do Antenor. Então, a Anitta era aquela que foi a mãe adotiva do médium. Tá? Dedica-se a sindicar, numa primeira análise, quais os problemas que afligem os visitantes, ouvindo seus acompanhantes e informando-se dos seus infortúnios. Então, o que acontece? Quem vai lá? Essa mãe aqui resolveu ir lá fazer uma consulta para o filho, então foi lá, marcou a consulta, então não sei o quê. O que a Anitta faz? Ela e outros trabalhadores vão lá na casa dele, conhecer a história dele, conhecer os espíritos que estão ligados a ele, falar com os protetores espirituais dele para conhecer todo o aspecto, tá? Então, é preciso conhecer toda a história antes de auxiliar. Ato contínuo, de acordo com a problemática de cada um, toma as providências iniciais, destacando cooperadores para auxiliá-los na condição de protetores incipientes que se adestram na ciência de ajudar. Sabemos que todos os encarnados, sob a misericórdia divina, e que sabemos que todos os encarnados sob a misericórdia divina e que espíritos superiores zelam por nós. Então, todos estão sob a misericórdia de Deus e que espíritos superiores zelam por todo mundo, né? Não obstante a teimosia, a ignorância e a sistemática rebeldia fazem que as criaturas se afastem da proteção que lhes é administrada. Então, quando a gente sofre, é que na verdade a gente se afastou da proteção de Deus e dos nossos benfeitores espirituais por causa da nossa ignorância e da nossa sistemática rebeldia. Eles sempre falam isso, né? Gerando campo vibratório que dificulta a captação desta ajuda. Como os bons espíritos jamais abandonam os seus pupilos, são estes que, refratários ao amor e à humildade, cerceiam-lhes as possibilidades socorristas de que carecem. Como aqui lidamos com forças mais concordes com o campo espiritual, no qual muitos estagiam, mais fácil se torna a submissão e a sintonia com aqueles que passam a acompanhá-los. Vamos ver o que ela quis dizer aqui. Gerando campo vibratório que dificulta a captação da ajuda, que é o que eu falei, né? Então, conforme a gente é rebelde, né, a gente dificulta a proteção dos nossos benfeitores espirituais. Como os espíritos, os espíritos bons, jamais abandonam seus pupilos, então, está falando aqui dos nossos protetores espirituais que todos nós temos. Eles não nos abandonam. São estes que, refratários ao amor e à humildade, cerceiam as possibilidades socorristas de que carecem. Então nós precisamos de amparo, precisamos de socorro, mas a nossa rebeldia nos torna refratário à ajuda que os nossos próprios benfeitores e amigos espirituais nos trazem. O nosso anjo da guarda, né? Todo mundo fala em anjo da guarda, mas a gente dificulta a tarefa dos nossos anjos da guarda. Como aqui lidamos com forças mais concordes com o campo espiritual, no qual muitos estagiam, então ela está falando aqui que aqui, nesse centro que ela estava trabalhando, eles lidam com forças espirituais
das nossas. Então, lá eles estão lidando, que é assim, seriam como os intermediários entre os nossos protetores e benfeitores espirituais e nós. Por quê? Porque os nossos benfeitores espirituais estão num campo de atividade e nós, como estamos aqui na rebeldia, estamos no outro campo. Não dá liga. Aí esses irmãos aqui, o que eles fazem? Eles trabalham com espíritos pouco menos desenvolvidos e com energias um pouco mais pesadas, vamos dizer assim. Assim a gente consegue assimilar melhor o que eles têm para nos dizer, e os espíritos que nos acompanham também. Tá? Daí mais fácil se torna a submissão e sintonia com aqueles que passam a acompanhá-los. Então, isso torna mais fácil eles entrarem em contato com os espíritos que nos perseguem e tal, que nos causam problemas de obsessão. O que acontece? Vamos supor, nós aprontamos 1001, aí nós temos perseguidores espirituais. Além de termos perseguidores espirituais aqui, nós somos arrogantes, briguentos, rebeldes, preguiçosos, intrigueiros e blá, 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 blá. Isso tudo dá campo para eles agirem sobre nós. E os nossos benfeitores espirituais que vêm nos ajudar, nos auxiliar, ou tentam orientar esses irmãos, não encontram sintonia. É outro tipo de sintonia. Utilizamos-nos de espíritos ainda vinculados às vibrações materiais. Então, esses espíritos que fazem o auxílio direto são aqueles que ainda estão mais próximos de nós, um padrão vibratório mais próximos de nós. Que apesar do pouco conhecimento que tem por servir, do pouco conhecimento que tem, eles desejam servir e crescer na direção do bem. Então são espíritos que ainda têm pouco conhecimento, ainda estão um pouco atrasados, mas agora eles decidiram, não, querem ajudar no bem. Então eles são mais propícios para entrar em contato com esses espíritos que nos perseguem. A sua presença ao lado dos encarnados evita ou dificulta que os comensais psíquicos, ou seja, os nossos perseguidores espirituais habituais, aqueles que vêm até nós sugar as nossas energias, retomem a ação deletéria e prossigam no intercurso da perturbação. Então, assim, ele está falando que exceto nos casos de obsessão. Então, o que acontece? Quando a gente age dessa maneira que eu falei aqui, com arrogância, com rebeldia, blá, 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 a gente sintoniza com espíritos no mesmo nível e eles acabam se alimentando das nossas energias. Certo? Então, nesses casos, a gente é orientado, esses espíritos são orientados, esses espíritos que trabalham nessas casas espirituais aqui, que estão mais próximos do nosso padrão vibratório, entram em contato com ele e ajudam a nos proteger, a fazer essa separação. Isso não é possível nos casos de obsessão, cuja ligação com o encarnado é muito mais intensa, muito mais firme. Então, esses irmãos aqui que ajudam, esses espíritos, não conseguem fazer essa separação simplesmente. Tá? Deixa eu ver se ainda falta muito aqui para a gente terminar. Não, só falta mais isso daqui, daí a gente já termina a nossa aula de hoje aqui. Como é compreensível, diversos obsessores e espíritos perversos respeitam algumas práticas e rituais. Então, muitos obsessores e espíritos que perseguem os humanos aqui acabam respeitando essas práticas e esses rituais como consequência da ignorância das leis universais, porque eles também, muitos deles, ignoram como é que funcionam as leis universais, né? E acabam cedendo espaço à ação renovadora de suas vítimas. Tá? Então, eles acabam temendo um pouco tudo isso daqui, se afastam um pouco das pessoas que eles estão perseguindo, e dá então espaço, oportunidade para os encarnados, então, se renovarem espiritualmente. Daí a perseguição se torna inviável mesmo, né? E socorro, é claro que em todos os empreendimentos de beneficência e socorro ter-se-ão sempre em vista os favores do merecimento
quanto do esforço pessoal. Ou seja, isso tudo aqui só é possível se a pessoa realmente quiser mudar. Certo? Não adianta vir aqui um espírito separar, afastar de mim espíritos perseguidores e eu continuar na mesma rotina de atraso espiritual, né? E se eu não me esforçar, não vai adiantar de nada, porque eles vão voltar. Porquanto não havendo privilégio que distingam criaturas, então não adianta, ninguém tem privilégio aqui nessa situação, tá? Acima de tudo, o que funciona? A justiça, ela só é atenuada pela misericórdia do amor, tá? Então essa perseguição que a gente sofre muitas vezes é a justiça acontecendo, né? A gente se ligou a esses irmãos, tá? Mas a misericórdia de Deus faz com que esse reflexo das nossas ações sejam minimizadas, sejam amortizadas. Tá? Mal enunciara a última palavra, adentrou-se a primeira consulente. Então, no próximo encontro nosso, ele vai descrever o que aconteceu nesta consulta da primeira pessoa que entrou aqui na sala. Tá ok? Muito bem, aqui nós encerramos então esse nosso estudo do primeiro e segundo capítulos. No próximo, então, a gente vai para o terceiro capítulo, tá? Muito agradecido pela presença de vocês, espero encontrá-los aqui. Não deixe de deixar nos comentários qualquer observação que vocês julguem útil ou alguma coisa que eu tenha falado que não tenha ficado bem esclarecido. Nós voltamos a debater aqui, tá bom? Muito agradecido, fiquem na paz do nosso Mestre Jesus, vocês e todo o seu lar. Que assim seja.